Oi, pessoal, tudo bom? Bom, hoje nós precisamos falar um pouco sobre o contrato de mandato, contrato esse que está nos artigos 653 e seguintes do Código Civil, para nós podermos compreender por que esse contrato é tão importante no nosso dia a dia, especialmente no nosso dia a dia jurídico, tá? Para começar, vamos observar o artigo 653 do Código Civil, para poder entender o que é o contrato de mandato. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Então, se alguém não quer ou não pode praticar alguns atos, ela pode passar para um terceiro fazer isso, tá? Esse terceiro pode ser um amigo, num formato de favor que ele está fazendo, e aí será um mandato gratuito, ou esse terceiro pode ser um profissional, um corretor, um representante, um advogado, e aí o contrato de mandato vai ser um contrato oneroso, tá? E da onde vem o contrato de mandato? O contrato de mandato vem do verbo, da palavra latina mandatum ou mandare, que quer dizer dar poder para alguém fazer algo em meu lugar, tá? E aí, já falando na classificação do contrato de mandato, a primeira classificação que a gente tem é justamente ele ser um contrato consensual. Logo depois, nós temos a questão de que ele é um contrato gratuito por origem, na sua essência, ele é um contrato gratuito. Mas os contratos onerosos de mandato sempre existiram e hoje ainda mais, certo? Por causa dessa atividade quase lucrativa, né? Essa atividade profissional que é exercida e que o mandato é o instrumento para que essa atividade possa ser desenvolvida. Além disso, o contrato de mandato ele é intuito persona, tá? Ele é a partir da confiança que eu tenho de que aquele será o melhor mandatário para mim naquela situação. Também ele é bilateral, mas uma bilateralidade imperfeita, tá? Justamente porque nem sempre nós temos obrigações para ambos os lados. Ele também é um contrato revogável, a qualquer momento pode ser retirado os poderes que foi dado através do contrato de mandato, através da procuração, e também ele é um contrato preparatório. Por ele se prepara para que, a partir da procuração, alguns outros atos possam ser exercidos, possam ser praticados pelo mandatário, tá? O mandatário, ele age em nome do mandante, ele age pelo mandante. Ele celebra atos como se fosse a pessoa do mandante dentro dos limites que são estabelecidos na procuração, tá? E aí a gente precisa entender como é que funciona a capacidade para constituir mandatário e para ser mandatário. A primeira está no 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. E quem não for capaz? Quem não for capaz vai ter que ser representado ou assistido conforme a idade que tenha, conforme os artigos 3º e 4º do Código Civil, tá? E a capacidade para ser mandatário? Quem é que pode ser mandatário? Todas as pessoas maiores e capazes podem ser mandatárias. Só que o artigo 666 tem uma observação importante a respeito dos menores. O maior de 16 e menor de 18, quando ele não for emancipado, porque quando ele for emancipado, ele já tem plenos poderes, plena capacidade civil. Então, menor de 16 e maior de 16 e menor de 18 anos, não emancipado, pode ser mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais, aplicáveis às obrigações contraídas por menores. O que se quer dizer isso? Não é porque você quis colocar um menor como mandatário, que você pode alegar que ele não tem capacidade para resolver depois ou que ele te prejudicou.
no momento que tu deu poderes, tu sabia a idade que ele tinha. Além disso, gente, quanto ao contrato de mandato, a gente tem que pensar sobre a forma. Qual é a forma do contrato de mandato? E a resposta está no Código Civil, no artigo 656. No artigo 656 diz o seguinte: o mandato pode ser expresso, tácito, verbal ou escrito. Expresso, se ele for dito expressamente que está sendo dado o mandato. Tácito, quando ele se subentende, tá? Por exemplo, quando os empregados de uma casa praticam os atos normais inerentes à profissão sem que tenha que ficar mandando ele fazer, tá? Verbal, quando ele é oral, quando eu digo que eu estou dando mandato para alguém, poderes para alguém para agir em meu nome, ou escrito, quando ele vem colocado no papel. Em alguns casos, obrigatoriamente ele vai ter que ser escrito. Quais? 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Ou seja, se existe uma forma legal exigindo que o mandato seja de uma forma específica, por exemplo, escrito, eu vou ter que cumprir isto. É o caso do advogado. A nossa legislação pertinente à categoria diz que a procuração tem que ser uma procuração escrita. Logo, eu tenho que revestir desta forma qualquer tipo de procuração advocatícia, tá? E aí, o 657 continua. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito, que é isso que eu acabei de dizer, tá? O mandato, ele traz consigo uma outra situação, que é a situação do subestabelecimento. O que é o subestabelecimento? O subestabelecimento vai acontecer quando eu dou poderes para um mandatário e esse mandatário dá poderes para um terceiro. Ou seja, o João foi no meu escritório e me deu poderes para eu ingressar com uma ação. Só que eu não ia poder cumprir uma diligência, ou eu estava muito assoberbada, ou eu tenho uma colega, e aí eu faço a procuração para mim, ok? O João me dando poderes. Dali 2, 3 meses, eu dou poderes para que a Juliana continue também agindo no processo. E aí o também, ele é relativo. Por quê? Porque a procuração pode ser total ou sem reserva. O subestabelecimento pode ser total ou sem reserva, ou ele pode ser parcial ou com reserva. O que quer dizer isso? No subestabelecimento sem reserva de poderes, o advogado original, ele dá todos os poderes que ele tinha para o novo advogado e ele sai do processo, ele não é mais advogado do processo. Agora, no outro sentido, quando ele é com reserva de poderes, eu dou poderes para que a Juliana haja no processo, mas eu continuo agindo no processo. Então, ao invés do cliente do João ter só um advogado, ele passa a ter 2. Também, gente, quanto ao subestabelecimento, há algumas normas presentes no Código Civil que são importantes de ser analisadas. Primeiro, 667, parágrafo 2º. Havendo poderes de subestabelecer, e aí não necessariamente que possa subestabelecer, tem que ser autorizado, que possa, ou, melhor dizendo, só não vai poder subestabelecer se a pessoa deixa claro que ela não aceita o subestabelecimento, tá? Havendo poderes de subestabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo subestabelecido se tiver agido com culpa na escolha ou nas instruções dadas. Ou seja, para que eu possa dizer, ó mandatário, a pessoa que você subestabeleceu fez algo no processo que não devia, e responsabilizar esse mandatário só se eu provar culpa. Só se eu provar que ele agiu de forma negligente, que ele agiu de forma imprudente, tá? Se não, não. Outro artigo importante é o 655.
655 diz, ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Ou seja, eu posso dar uma procuração através do instrumento público ou particular, né? Eu posso ir lá no tabelionato fazer uma procuração pública ou eu posso assinar uma procuração e essa procuração não precisa nem ser reconhecida a firma, como precisava antigamente. Agora, no momento que eu dou a procuração, o que acontece? Quem vai subestabelecer pode fazer por instrumento particular, mesmo que tenha recebido poderes por instrumento público, tá? Uma coisa não vincula com a outra. E aí, uma observação, o 655, ele é matéria de concurso público, sempre está presente nos concursos públicos, tá? Outra informação importante está no 659. A aceitação do mandato pode ser tácita e resulta do começo da sua execução. Eu não preciso ter uma aceitação do mandato expressa. Se eu posso ter mandato verbal e tácito, também não preciso ter aceitação do mandato expresso ou escrito. Pode ser tácito. Fulano, faz tal coisa por mim. O fulano vai e faz. Ele tacitamente aceitou. Tá? O advogado recebeu a procuração em trocação. Ele tacitamente aceitou. Mas ela pode ser expressa? Pode, não tem problema. Outra coisa importante, 662, quanto à ratificação. E aí a diferença entre ratificação e retificação. A ratificação é quando eu confirmo algo. E a retificação é quando eu corrijo algo. Como é que age a ratificação no contrato de mandato? Artigo 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou o tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Excedeu os poderes? Ineficaz. Sempre? Não. Se ele for ratificado, ele deixa de ser ineficaz, tá? E aí, a gente precisa estudar um pouquinho sobre quais são as espécies de mandatos que a gente tem no nosso direito brasileiro. Primeira classificação aí, mandato gratuito e mandato remunerado ou oneroso, né? E eu já falava sobre isso antes e existe essa informação no 658. O mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada a retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Advogados. Parágrafo único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato. Contrato de honorários, executa o contrato de honorários. Não tem contrato de honorários, entra com ação judicial para que o juiz estabeleça o valor a ser pago pelos honorários advocatícios. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar ou na falta destes por arbitramento, tá? Aí, mandato judicial, outra classificação de espécies, outra divisão de espécies. Mandato judicial e mandato extrajudicial. Judicial, aquele que eu me utilizo para entrar com uma ação na justiça, né? E ele é normalmente passada para o foro em geral, normalmente a gente também coloca que é para ações judiciais e extrajudiciais. E o mandato dado para fins particulares, que é o extrajudicial, tá? Por exemplo, se alguém vai casar, eu dou uma procuração pública, eu quero casar, não vou estar no local do casamento, no dia do casamento, eu dou uma procuração pública para que outra pessoa vá casar no meu lugar. Eu vou continuar casando, mas outra pessoa só vai assinar.
essa é uma procuração extrajudicial, é para fins particulares, para negócios gerais, não para fins judiciais. Outra classificação de espécies, civil e mercantil. Civil, quando são pessoas não comerciantes, não há nada vinculado a questões comerciais, e o mandato mercantil, quando eu tenho uma relação negocial com a pessoa com quem eu estou fazendo o contrato de mandato. Outra classificação de espécies é o mandato geral e o mandato especial. Onde está ele? 660. O mandato pode ser especial a um ou a mais negócios determinadamente, ou geral a todos os do mandante. Ou seja, poderes gerais, com poderes para fazer tudo sem exceção, eu dou poderes para que alguém haja por mim, ponto. É poderes para fazer o que ela quiser. Ou poderes especiais, eu dou poderes para que o fulano assine na Caixa Econômica Federal o meu contrato de financiamento de compra do imóvel, tá? Aí é um poder especial, aí é um poder particularizado, aí é restrito a esse poder que eu estou dando. Ele não pode usar essa procuração para fazer mais nada em meu nome. E a gente tem uma outra divisão, que não é especial e geral, mas em termos gerais e com poderes especiais. O que é isso? O em termos gerais está no 661. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. O que esse artigo quer dizer? Que o mandato, em termos gerais, só dá poderes para te administrar algo. Não dá poderes para fazer o que está no parágrafo 1º. Alienar, hipotecar, transigir ou praticar qualquer outros atos que exorbitem a administração ordinária. Porque aí, nesses casos, para poder alienar, para poder hipotecar, para poder transigir, eu preciso que a procuração tenha poderes especiais e expressos, tá? Então, em termos gerais, quer dizer que eu só posso fazer as funções normais pertinentes à administração, e com poderes especiais quer dizer que, além disto, eu posso também transigir, eu posso também alienar. Normalmente, a nossa procuração advocatícia, usada no mundo advocatício, engloba todos esses poderes especiais, justamente porque daí o advogado pode, por exemplo, representar o cliente para fazer um acordo, para receber valores, tá? Senão ele não pode sacar alvará. Ele só vai poder sacar alvará se na procuração constar poderes especiais expressos para poder receber valores em nome do cliente, tá? Então, cuidem isso quando vocês forem fazer a procuração, para vocês trabalharem depois de passar no exame da OAB, ok? Outras espécies. Eu tenho a divisão em conjunto, solidário, sucessivo e fracionário. Onde é que está isso? 672. Sendo 2 ou mais mandatários nomeados no mesmo instrumento, sendo 2 ou mais advogados na mesma procuração, qualquer deles poderá exercer os poderes outorgados, se não forem expressamente declarados conjuntos, nem especificamente designados para atos diferentes ou subordinados a atos sucessivos. Se os mandatários forem declarados conjuntos, não terá eficácia o ato praticado sem interferência de todos, salvo havendo ratificação que retroagirá a data do ato. O que quer dizer isso? Em conjunto, todo mundo tem que agir junto, todo mundo tem que assinar. Não vale se não for assinado por todo mundo conjuntamente, tá? Solidário. O que quer dizer? O procurador, qualquer dos procuradores, está habilitado a atuar separadamente, pouco importando a ordem de nomeação, tá? Essa é a forma mais usual, inclusive, porque facilita até a intimação, né? Pode intimar qualquer um que esteja na procuração. Sucessivo ou substitutivo, os procuradores
podem agir um na falta do outro, mas precisa seguir a ordem de nomeação. E, por último, fracionário, quando eu dou poderes para cada procurador fazer uma coisa, um poder distinto para cada um dos procuradores, tá? A jurisprudência já assentou que o mandato se presume sucessivo, a não ser que se declare expressamente na procuração que os advogados podem, os procuradores podem agir de forma solidária e conjuntamente. Contudo, na prática, nem sempre isso é levantado nos processos judiciais e todo mundo age, todas as pessoas que estão na procuração, tá? No 692, nós temos uma outra espécie. Mandato judicial. Mandato judicial fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual e supletivamente às do Código Civil. Mandato judicial é aquele que é outorgado para representação em juízo. É o que é outorgado para os advogados, tá? Só advogado, conforme o artigo 103 do Código de Processo Civil e o artigo 4º do Estatuto da Advocacia, tá? Inclusive, é extremamente interessante ler os artigos do Estatuto da Advocacia a respeito do mandato, porque trazem mais informações a respeito da procuração. O 105, o 112 e outros artigos que, inclusive, falam sobre as infrações disciplinares que pode sofrer o advogado se ele abandonar a causa sem um motivo aparente, tá? Tá lá no artigo 34, informações a esse respeito. No 685, nós temos um outro caso. Conferindo o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os móveis ou imóveis objetos do mandato, obedecidas às formalidades legais. O que se quer dizer em relação à procuração em causa própria? É aquela em que são dados poderes ao procurador para administrar um negócio como coisa sua, tá? No seu próprio interesse, fazendo suas vantagens do mesmo negócio. Na verdade, o mandatário se torna dono da coisa, embora tenha uma aparência de mandato, tá? Seguindo no contrato de mandato, nós precisamos estudar obrigações. Quais são as obrigações do mandatário e do mandante? E para isso a gente vai se utilizar também das normativas do Código Civil, tá? Mais uma vez, sempre pelo Código Civil. 662, 667, primeira obrigação do mandatário. O mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência. Tem que agir com diligência e indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer, sem autorização, poderes que deveria exercer pessoalmente, tá? Se não fizer direito, pode ter que indenizar. E, justamente aí, abre a segunda obrigação. Ele tem que executar pessoalmente o encargo, porque é uma relação intuito persona. Se ele passa para um terceiro, ele passa se responsabilizando pelos atos que esse terceiro venha a cometer. Claro, se provar culpa, tá? Outra obrigação, 668, o mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência, ou seja, ele tem que prestar contas do que ele está fazendo. Também, outra obrigação, conforme o 669, o mandatário não pode compensar os prejuízos que ele deu causa com os proveitos que ele tenha ganho para o mandante, tá? Ele não pode fazer uma compensação com prejuízos que ele causou. Outra também, artigo 670, pelas somas que devia entregar ao mandante ou recebeu para despesa, mas empregou em proveito seu, pagará ao mandatário juros. Ficou com dinheiro que era do cliente e usou, vai ter que pagar juros por isto, tá? Outro ainda, 671, se o mandatário, tendo fundos ou crédito do mandante,
comprar em nome próprio algo que devera comprar para o mandante, por ter sido expressamente designado no mandato, terá esta ação para obrigá-lo à entrega da coisa comprada, tá? O que quer dizer? Cabe ele entregar aquilo que ele comprou para o mandante, senão o mandante pode, inclusive, entrar com ação judicial contra ele. Atuando o mandatário na qualidade de intermediário, na qualidade de representante, ele tem que agir nos limites da procuração. Isso não está no contrato de mandato, mas está no artigo 118 do Código Civil, que diz que o representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de não fazendo responder pelos atos que o excederem, tá? Tem que agir dentro dos limites do mandato. A última obrigação do mandatário, embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado, deve o mandatário concluir o negócio já começado, se houver perigo na demora, tá? O mandante teve que ser interditado, o mandante faleceu, tudo bem, o contrato de mandato vai ser encerrado, mas tem que terminar o que já começou, tá? Principalmente se houver prejuízo em não o fazer, tá? E as obrigações do mandante, quais são? Então, do 675 adiante. O 675, inclusive, nos traz duas obrigações. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato, e adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele quando o mandatário lhe pedir. Ou seja, age o mandatário por conta do mandante. Então, o mandatário assumiu uma obrigação, quem é que vai pagar? Quem é que vai cumprir? O mandante. E, se o mandatário está tendo despesa, o mandante tem que pagar. E é bom constar isso no contrato de honorários, para não ter problema, tá? Artigo 675, então, segunda parte, a segunda obrigação do mandante. Terceira obrigação, 676, é obrigado o mandante a pagar ao mandatário a remuneração ajustada e as despesas da execução do mandato, ainda que o negócio não surta o efeito esperado, salvo tendo o mandatário culpa. Assumiu o compromisso de pagar? Tem que pagar, tá? Inclusive porque essa obrigação, ela nem sempre é uma obrigação de resultado. A obrigação que advém do mandato nem sempre é uma obrigação de resultado. Então, se você acertou que você vai pagar honorários para o advogado, você tem que pagar honorários para o advogado. 677. As somas adiantadas pelo mandatário para execução do mandato vencem juros desde a data do desembolso. Mandatário pagou? Mandatário tem direito a receber os juros em cima dos valores que foram pagos. Por isso tem que avisar antes, tá, gente? Por isso tem que avisar antes o cliente, já que ele tem aquela outra despesa que vão vencer. 678. É igualmente obrigado o mandante a ressarcir ao mandatário as perdas que esse sofrer com a execução do mandato, sempre que não resultem de culpa sua ou de excesso de poderes. O que quer dizer isso, gente? O mandante tem que ressarcir perdas decorrentes do mandato. 679. O mandante se obriga perante a pessoa com quem o mandatário contratou, tá? Ele se vincula ao terceiro, mas vai ter ação de perdas e danos se não houver cumprimento das instruções. 680. Se o mandato for outorgado por duas ou mais pessoas, cada um fica solidariamente responsável, tá? Todos os compromissos têm devedores solidários. Salvo você poder entrar com o direito de
regresso, pedir regressivamente valores que pagou em nome dos outros mandantes, tá? Tem 4 pessoas que contratam um advogado. O advogado cobra, um paga, ele tem direito de regresso contra os demais clientes da ação para haver o ressarcimento, tá? O 681, eu vou falar dele junto com 664. Por quê? Porque os 2 artigos falam sobre o direito de retenção, o direito de reter valores ou reter objetos em razão do contrato demandado. Primeiro, o 664. 664 diz: o mandatário tem o direito de reter do objeto da operação que lhe foi cometida quanto baste para pagamento de tudo que lhe for devido em consequência do mandato. Isto quer dizer garantia de remuneração. Há que ter uma garantia de remuneração. E em razão da garantia de remuneração, há possibilidade de reter, tá? Há possibilidade de reter objeto até que pague a remuneração. O outro caso é o 681, que é pertinente ao reembolso das despesas. O mandatário tem sobre a coisa de que tem a posse em virtude do mandato, direito de retenção até se reembolsar do que no desempenho do cargo despendeu, tá? A retenção, ela vai até alcançar os gastos do que teve no exercício da função, e tudo isso tem que ser comprovado, tá? Não a mais do que isso, não pode ser a mais do que isso, não pode também onerar a mais o mandante do que ele pode ser onerado em razão do contrato, tá? Como é que se extingue? Quais as causas de extinção do contrato de mandato? Artigo 682. Revogação e renúncia, morte ou interdição de uma das partes, mudança do estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, término do prazo ou pela conclusão do negócio. Revogação é quando há declaração de vontade do mandante dizendo não quero mais esse mandato, tá? E a revogação, ela tá no 686. Revogação notificada somente ao mandatário, não se pode opor aos terceiros que, ignorando-a de boa fé com ele, trataram. Então, tem que ter uma ampla publicidade dessa revogação. Por exemplo, juntar essa revogação no processo judicial para que as outras partes envolvidas saibam que aconteceu a revogação. Renúncia diz respeito ao mandatário. É quando o mandatário não quer mais estar naquela ação, tá? E aí a renúncia está no 688. Tem que ser comunicada ao mandante, né? Para que ele tenha tempo de trazer um outro mandatário para o processo. Se ele não fizer isso com tempo, pode ser que ele tenha que indenizar o mandatário pelos prejuízos. Morte ou interdição de uma das partes é por causa do intuito persona, da confiança que advém disso, e aí nós temos o 690 e o 691 do Código Civil. Se falecer o mandatário, pendente o negócio a ele cometido, os herdeiros, tendo ciência, avisarão o mandante e providenciarão a bem dele, como as circunstâncias exigirem, tá? Tem que avisar que o mandatário morreu, tem que avisar que o advogado morreu para que ele possa trocar de advogado, ele não tem como adivinhar. 691. Os herdeiros, no caso do artigo antecedente, devem limitar-se às medidas conservatórias ou continuar os negócios pendentes que se não possam demorar sem perigo, regulando-se os seus serviços dentro desse limite pelas mesmas normas aqui, os do mandatário estão sujeitos, tá? Então, morte de qualquer um dos dois faz cessar o mandato, a não ser que tenha, por exemplo, morreu o mandante, tem uma procuração dos herdeiros para agir, para o advogado continuar agindo na ação. Mudança de estado, que diz aqui no inciso 3º do 682, mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário para os exercer, inclusive a interdição pode entrar como uma mudança de estado, tá? Mas também, quando a pessoa muda de estado civil,
quando é uma procuração de menor que alcançou a maioridade, ele mudou de estado, então, a partir de então, não é mais outra pessoa que vai dar procuração por ele, é ele que tem que dar procuração para o profissional agir. Término do prazo ou pela conclusão do negócio é quando consta isto no contrato, tá? Quando a outorga ficou determinada, ficou circunscrita a um determinado prazo. Passou esse prazo, encerrou-se a possibilidade de manter o mandato, tá? Isso aí foram as principais regras do contrato de mandato, para que a gente possa rever esse contrato e ver da importância dele, principalmente em sede de mundo jurídico, tá? Para os profissionais que atuam no mundo jurídico, em especial os advogados. Até a próxima!